Paz do Senhor, meus irmãos, um prazer muito grande estar de volta aqui, né, para concluir esse livro sobre são Epístolas Paulinas. E estou muito feliz por nós estarmos chegando à reta final, por o Senhor, estou muito feliz com Deus por nos permitir a graça de chegarmos até o final desse livro. Então estou muito feliz com Deus e agradecido ao Senhor pela vida da Ana Deise, a nossa diretora do IBAD, Núcleo Niterói, ao nosso pastor Celso Brasil. Sou muito grato pela vida de vocês dois. Sou grato ao Senhor também pela vida de cada aluno que está no seminário, está assistindo essas aulas, e dá um conselho a vocês: continuem, perseverem, não desistam, não parem, porque esse seminário vai ser um divisor de águas para a vida de vocês, para a vida ministerial de vocês. É muito importante que vocês estudem, que vocês se dediquem, que vocês se apliquem à obra do Senhor. Deus abençoe a cada um de vocês, e já aqui a minha gratidão a cada um de vocês, e vocês estão em minhas orações também, tá? Um grande beijo no coração de cada um de vocês. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o livro de Tito. Sobre o livro de Tito. Esse é o último livro da nossa lição. Tito, ele foi um cristão de origem grega, que ele teve um papel de muito destaque na igreja cristã. Ele foi um dos companheiros de do apóstolo Paulo. É um dos líderes mais importantes da igreja primitiva. A igreja primitiva é aquela igreja, né, no início da igreja, quando Jesus subiu aos céus, deixou o Espírito Santo, não deixou o Espírito Santo. A igreja primitiva foram as primeiras igrejas, né? A primeira igreja sendo fundada, o primeiro movimento chamado Igreja Primitiva. Também, provavelmente, Tito, ele foi um filho na fé de Paulo. Ele se converteu através de uma das pregações de Paulo. Tem essa referência lá no primeiro capítulo, se eu me engano, capítulo 1, 4, por aí. Ele tinha uma personalidade muito forte, um obreiro, personalidade muito forte, é, habilidade de liderança muito firme, né, muito latente, era muito firme no seu falar e decidido, sabia o que queria. Tem umas posições que alguns estudiosos levantaram a possibilidade dele ser irmão de Lucas, mas são apenas possibilidades, não é nada de concreto não, mas não tem nenhuma evidência a respeito disso não. Mas tem uma corrente que considera assim, mas não é tão relevante assim não, apenas para deixar registrado, tá bom? Amém? Se nós formos considerar todas as referências sobre Tito, nós vamos perceber que Paulo depositava muita esperança, né, muita confiança no seu ministério. Essas referências sobre a confiança de Paulo a Tito, nós encontramos em 2 Coríntios, em Gálatas, em 2 Timóteo e no próprio livro de Tito também. Paulo escreveu essa carta após foi a primeira vez que ele foi preso em Roma. Ele não indicou ele não indicou que estava escrevendo essa carta, mas no futuro, mais à frente, foi deixada essa evidência. Paulo escreveu Tito ele escreveu o livro, a carta a Tito, entre as cartas de 1ª e 2ª Timóteo, por volta de 64 a 65 depois de Cristo. Então, em alguns momentos, a linguagem dos dois, de Tito e de Timóteo, 1ª e 2ª Timóteo, é muito parecida, porque eram dois jovens pastores, onde foram discipulados por Paulo, tiveram o mesmo tipo de conversão, se converteram através das pregações de Paulo. Tito se converteu provavelmente através de uma das conversões de Paulo. O Timóteo não, o Timóteo foi a sua avó que se converteu e acabou passando para sua filha, que passou para ele, então foi diferente, mas ambos tiveram fundamento nas pregações que Jesus deu a Paulo para fazer. Paulo escreveu essa carta a Tito com recomendações pastorais para auxiliá-lo no trabalho na cidade de Creta. Juntamente com as duas epístolas enviadas a Timóteo, essas obras são chamadas, né, cartas pastorais. Ele teve presente num momento muito complicado da igreja, onde a igreja estava passando por uma crise de identidade muito grande, opróbrios muito grandes, opróbrios quer dizer escândalos, tá? Muito grandes,
dissensões, divisões, fofocas, digamos assim, coisas muito sérias. A igreja estava muito novos ensinamentos, falsos profetas, falsos mestres. Então a igreja estava passando uma situação muito complicada quando Paulo teve que intervir, mandar Tito lá para poder resolver essas questões. É provável que Tito visitou Corinto pelo menos 3 vezes, sendo que 2 delas ele supervisionou a arrecadação de mantimentos de ajuda, todo tipo de ajuda, não só mantimentos, mas todo tipo de ajudas para os pobres de Jerusalém. Então a ação social era algo muito presente no ministério de Paulo e obviamente passado para Tito. Percebam que até Paulo fala em uma dessas cartas aos Coríntios, 1 Coríntios, fala assim, porque eu recebi do Senhor, porque também vos ensinei. Ou seja, Paulo, muito do que ele recebia do Senhor, ele não guardava para ele ensinava, ele passava, ele pregava, ele ensinava, ele corrigia. Então é muito importante você receber do Senhor e passar para frente também. O conhecimento é bom, a sabedoria é boa quando ela é compartilhada, quando ela é dividida com outros. Então não se esqueça, o que você receber do Senhor para você compartilhar. Amém? Quando Tito chegou ali na Corinto, a situação da igreja era muito difícil, principalmente pela imoralidade, pela discórdia que causava facções entre seus membros. A imoralidade, lembra que foi falado em uma das aulas que nós tivemos, que tinha um templo, o templo da deusa Afrodite, que eram mais de 1.000 prostitutas para ser mais exato, 1.000 prostitutas que elas se prostituem, então elas desciam até a cidade, e a cidade de Corinto é uma cidade portuária. Então, elas desciam a cidade e se misturavam com as pessoas ali, com as pessoas que estavam, com os homens que estavam chegando, e a prostituição era muito grande naquela cidade. E Deus mandou que Paulo abrisse uma igreja ali exatamente por essas questões, para combater a prostituição e também por ser uma cidade portuária, aqueles que se convertiam e depois voltavam para a sua cidade natal e voltavam convertidos, então passavam a pregar. O evangelho era divulgado com muito mais facilidade. A palavra do Senhor era divulgada com muito mais facilidade. Então esse era o grande objetivo de Deus quando Deus mandou Paulo abrir uma igreja lá em Corinto. E também o objetivo de corrigir essas questões, que era prostituição, eram falsos ensinos, falsos métodos, facção, divisão. Lembra também que foi dito em outras aulas sobre os grupos que eram divididos? 4 grupos. Um grupo, uns membros da igreja, esse problema todo da igreja, não era falando dentro da igreja. Uns seguiam a Paulo, outros a Apolo, outros a Cefas, Pedro, que Pedro é a mesma pessoa, e outros a Jesus. Aqueles que seguiam a Jesus eram os mais complicados, porque falavam que seguiam a Jesus, mas não seguiam a Jesus, seguiam suas próprias vontades, cumpriam suas próprias vontades. Então só falavam de lábios, só confessavam de boca para fora, digamos assim, que seguiam a Jesus, mas na verdade eles estavam seguindo eles mesmos, eram ovelhas sem pastor, faziam o que bem queriam. E até em alguns momentos Paulo vai exortar, Jesus pede a Paulo para exortar a igreja em relação a isso aí. Então o Tito chegou a Corinto para ajudar a resolver a situação dessa igreja, que já era muito difícil por conta de tudo isso que nós já falamos anteriormente. Ele chegou àquela igreja portando uma carta de Paulo, com recomendações e exortações a respeito dessas situações. Então ele não chegou, eu quero... Não, chegou recomendado por Paulo, que Paulo fundou aquela igreja e Paulo enviou Tito lá para poder tratar desses assuntos também. E o sucesso dessa missão, exatamente pelo temperamento dele, pela postura, pela seriedade, essa missão teve um sucesso muito grande, onde houve um nível de satisfação muito grande de Paulo. Paulo ficou muito satisfeito e animado com os resultados obtidos nessa visita de Paulo, de Tito à igreja de Corinto. Juntamente com outro irmão em Cristo, Tito foi o que levou a segunda epístola aos Coríntios. Está em essa referência em 2 Coríntios, capítulo 8, do versículo 16 até o 18. Paulo levou Tito para Creta, deixando ali para que completasse a sua obra. Ele deveria organizar a igreja naquela ilha e designar o presbitério. Uma das tarefas do Tito era designar o presbitério. Presbitério, para nós entendermos, nos dias de hoje, presbitério, bispo, presbítero, bispo, pastor,
tinha o mesmo significado. Tinha que precisava cumprir algumas condições para ser tal, para ser ordenado tal, ordenado ao presbitério, ao pastorado ou ao bispado. Amém? A posição eclesiástica de Tito em Creta foi parecida com a de Timóteo em Éfeso. Diferentemente de Timóteo, que era uma pessoa mais branda. O temperamento de Timóteo era mais tranquilo, mais calmo, mais ponderado. Tito não, Tito era um pouco mais nervoso, mais duro, mais impetuoso, mas temperamento diferente, mas porém ambos com a mesma finalidade. Provavelmente Tito tinha essa personalidade mais forte, então era muito firme, então a sua liderança era muito mais visível. Não que a de Timóteo não fosse, mas a de Tito acabava sendo muito mais visível por essas questões também. Então alguns acatavam por obediência, né, de uma forma ou de outra, e às vezes outros até acatavam por imposição, digamos assim. Com essas características ele se encaixava bem na posição com essas características, né, ele acabava se encaixando bem na posição de trabalhar contra o paganismo dos habitantes da cidade de Creta, que era muito grande. Ele trabalhava contra o paganismo e exercia a sã doutrina, ou seja, ensinava a sã doutrina. Ele também foi o responsável em acabar com o gnosticismo, porque era muito forte também. Então esses falsos mestres, esses falsos ensinamentos eram provocados, e Paulo mandou aquele jovem pastor, lembrando a vocês que era um jovem pastor totalmente inexperiente nas questões da vida, mas foi orientado pelo Espírito Santo, orientado por Deus, orientado por Paulo, e acabou a sua missão tendo bastante êxito. Tito foi convocado para encontrar Paulo em Nicópolis, após o envio de Ártemas ou Tíquico. Ele também foi designado a garantir que nada faltasse a Apolo. Lembra do Apolo? Apolo, aquele homem de Deus, aquele homem influente, que tem uma boa oratória, onde tinha um grupo na igreja de Corinto, que era dividido, um grupo que seguia Apolo, outro seguia Cefas, então, é esse Apolo. Outro grande pregador do evangelho da época. É possível que lá em Nicópolis, Tito tenha sido incumbido de uma missão evangelística à Dalmácia, a qual estava realizando quando Paulo escreveu a epístola de 2 Timóteo. Acredita-se que que ele tenha retornado para Creta e permanecido ali como bispo da igreja até uma idade avançada, ou seja, ele chegou ali jovem e permaneceu ali até a idade mais avançada. Podemos perceber que Tito era instruído como um discípulo muito querido do apóstolo Paulo. Tito e Timóteo eram queridos, porque eles tinham uma relação de pai e filho, né? E Paulo até o chamava em alguns momentos como companheiro e cooperador. Olha, essa referência você encontra em Gálatas, capítulo 2, versículo 3, que diz que ele acompanhou Paulo e Barnabé em uma visita a Jerusalém. O objetivo era discutir com os apóstolos e líderes da igreja as controvérsias sobre as leis mosaicas. Lembra a lei mosaica que era na lei mosaica era obrigado, o homem é obrigado a circuncidar-se, e caso não fizesse isso, fora outras determinações da lei mosaica. E isso era praticamente uma obrigação. E Paulo, orientado pelo Espírito Santo, falou que não havia necessidade e conseguiu no concílio de Jerusalém, conseguiu provar a sua tese, e sua tese foi aceita. E a partir desse momento ele não ter mais obrigação, até a circuncisão a partir daí teria um ato voluntário, não obrigatório, não essencial. Paulo, né, nós sabemos que ele era totalmente contra essa ideia, e expôs a sua ideia ali, e assim foi aceito, e foi muito bom para todo mundo. Aí ficou bem claro que o evangelho deveria ser pregado livremente, tanto aos judeus como aos gentios, porque tinha essa separação entre os judeus e os gentios. Uma das separações, uma das pontes dos abismos que separavam
o judeu e o gentio, era sobre a circuncisão. E Paulo falou certa vez que a melhor circuncisão era do coração, não era do físico do homem, né? Então, a partir desse momento, não foi abolido totalmente, mas foi dado o direito à escolha de você querer ou não ser circuncidado. Quando Paulo escreveu a sua carta a Tito, assim como as cartas também a Timóteo, tem muitos conselhos pastorais para líderes da igreja. Esses jovens pastores, eles recebiam conselhos de Paulo porque eles estavam, além da sua idade, né, pouca, sua inexperiência, era necessário que Paulo também, né, a maioria das cartas que Paulo escreveu a eles estavam em prisões. Então escrevia, chegavam, algumas vezes a carta chegava e tinha que pegar a carta e levar para a igreja de Corinto, para a igreja na cidade de Creta, enfim, com orientações de Paulo. E Paulo sempre acompanhava eles eu sempre observe que eu estou sempre falando eles, porque Tito e Timóteo tiveram ministérios muito parecidos. Mas nós estamos agora falando de Tito. Me pego falando eles, mas no caso Tito. Teve ministério acompanhado muito de perto pelo apóstolo Paulo. E Paulo escreveu uma das vezes para Tito sobre a esperança da vida eterna, que foi inicialmente prometida por Deus na vida pré-mortal, antes dos tempos dos séculos. Essa referência é 1 Tito, capítulo 1, versículo 2. Ele ensinou também que os santos deveriam aguardar a bem-aventurada esperança de exaltação e a segunda vinda de Cristo. Paulo também escreveu a Tito sobre a lavagem da regeneração. Regeneração é você ser gerado outra vez. Quando nós estávamos no mundo, morremos para o pecado, nós fomos gerados. Fomos regenerados. Ou seja, quando Jesus nos aceitou, nos lavou, nós fomos regenerados. Porque nós fomos gerados, vem da nossa mãe, no mundo de pecado. Quando nós fomos livres do pecado, fomos perdoados dos nossos pecados, houve uma regeneração, fomos gerados outra vez. Ou seja, o novo nascimento. Resumindo, o novo nascimento. E a renovação do Espírito Santo, fazendo alusão à ordenança do batismo e o efeito purificador de receber o dom do Espírito Santo. E sobre o batismo é uma ordenança importantíssima para a vida cristã, porque Marcos, capítulo 16, se não me engano, versículo 16 em diante, diz assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Ou seja, tem que crer e ser batizado. Se você crê e não é batizado, procure o batismo nas águas. Tá? Procure. E pode aconselhar que é bíblico. Então, o batismo nas águas é bíblico e é fundamental para a tua vida cristã. Para você dar continuidade, estar em dia com a sua vida cristã. Além de todas as outras coisas, nós sabemos. Amar a Deus sobre todas as coisas, teu próximo como a ti mesmo, honrar seus pais, enfim, fazer tudo. Fazer a boa ação, caridade, enfim, tudo que nós sabemos com a vida cristã, ela permite que o Espírito Santo nos orienta. O livro de Tito tem algumas características que elas são bem marcantes, que são o livro de Tito e Timóteo, são chamadas cartas pastorais, porque foram escritas para a liderança. Nesse livro de Tito, dá a primeira evidência que a igreja foi estabelecida na ilha grega de Creta, no mar Mediterrâneo. Ele teve a responsabilidade de chamar os presbíteros, né, de ter chamado presbíteros, pastores, os líderes da igreja. E Paulo relacionou algumas qualificações espirituais para os bispos. Aí essas qualificações eu vou ler aqui para vocês, está em 1 Tito, capítulo 6, versículo... Tito, capítulo 1, versículo 6 ao 9. Diz assim, Tito, capítulo 1, 6 ao 9. Diz assim: aquele que for irrepreensível, essas são uma das qualidades, algumas das muitas qualidades que um bispo tem que ter. Agora um detalhe, essas qualidades que um bispo tem que ter, bispo, pastor, presbítero, enfim, tem um bispo chamado, é só para eles? Pensa nisso. Essas qualificações, vamos ver se é só para os bispos, só para os pastores, vamos ver. Tem que ser
Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissoluções, nem são desobedientes. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme à doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com ação doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão. Aí continuando, versículo 11. Aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando que não convém por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-o severamente para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras, mas para os puros. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confesso que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Quer dizer, viu? Essas recomendações não são apenas para os bispos, né? Os presbíteros, os pastores. É para a igreja. É para você, é para mim, para todos nós. Então, às vezes, a gente pode até acaba sendo levado a pensar que essas exigências são só para as pessoas que estão no ministério, só para a liderança. Para a liderança. Na verdade, não é. São para toda a igreja, sem exceção. Você não tem que ser marido de uma só mulher ou esposa de um só marido. Não pode ser beberrão dado ao vinho. Você não tem que ser pessoa santa e irrepreensível, de conduta irrepreensível. Então, não é só os bispos, não. Toda a igreja tem que ser assim. Mas, principalmente, para ser um líder, um pastor, é fundamental que tenha essas características. Da mesma forma que uma pessoa que não tem a função eclesiástica, ministerial, tenha também. É para o povo de Deus. Aí vai falando aqui, eu falei, e também o apóstolo Paulo, ele aconselhou a Tito a orientar, a discipular, a corrigir, a exortar os novos convertidos. Existiam novos convertidos, homens, mulheres, jovens, velhos. Uma característica estava acontecendo lá, que as mulheres idosas precisavam também de discipulado. E às vezes, até nos nossos dias acontece, nós achamos que uma pessoa idosa que aceita Jesus, por ela ter uma certa idade, por nós acharmos que ela tem uma certa sabedoria, acaba não sendo discipulado. Mas na verdade está errado. Tem que ser discipulado sim. Porque tem que estar conhecendo Jesus. É como se tivesse um bebê aprendendo, né, as coisas. Então tem que ser discipulado, tem que ser acompanhado, tem que ser ensinado, todas essas coisas. E também pedir para Tito aconselhar os jovens, porque os jovens, para mortificarem a carne, por conta dos seus impulsos sexuais, estavam se perdendo dentro da casa do Senhor. Isso tudo para os homens também. Os homens estavam envolvidos em fofocas, em falácias, dando ouvidos a fábulas. Então, todas essas coisas, Paulo orientando Tito para admoestar, ensinar, corrigir aos problemas. Lembrando aos irmãos que esses problemas aconteciam na igreja, não era fora, no mundo não, era na igreja. E os problemas que aconteciam na igreja de Corinto, era mesmo que acontecia em Tito, lá em Creta, eram os mesmos que aconteciam no geral. Pode observar que eram os mesmos problemas. Ou seja, onde tinha um povo, né, pessoas, esses problemas também acabavam acontecendo. Porque deixavam ensinar falsos ensinos, falsas doutrinas, falsos mestres e outras coisas que não convinham, não convém ao povo cristão. Se formos analisar,
não é diferente do que acontece nos dias de hoje. Olha quanto tempo de diferença, quantos anos se passaram. E a igreja de hoje continua com os mesmos problemas. Muitas delas. Mas a base de tudo isso, a solução para esse tipo de problema, a base de tudo, é a palavra do Senhor. É examinar a palavra do Senhor, ler a palavra do Senhor, aplicar a palavra do Senhor, orar ao Senhor, jejuar, buscar e santificar, mortificar sua carne. Não dar ouvidos para fábulas, nem falar nem novas invenções. Tem tantas invenções aí de várias igrejas, igreja isso, igreja aquilo, coach, isso e aquilo. Retenha-se e tenha-se a palavra. A palavra de Deus é o suficiente ou bastante. Esses modismos são modismos, não vão passar, já vão passar. Mas o que não passa é a palavra do Senhor. O que permanece é a palavra do Senhor. Então a tua escolha, a nossa escolha tem que ser a palavra do Senhor. Aí Paulo instrui a Tito a ordenar os líderes da igreja, que está fazendo, agora fechando aqui, fazendo um resumo, e depois relaciona algumas qualificações para os bispos, já falei anteriormente. Ele instrui a Tito a corrigir as heresias, repreender os falsos mestres, também nós já falamos aqui, que confessam que conhecem a Deus, porém com as obras o negam. Também já terminei de ler aqui. Aí Paulo incentiva a Tito a instruir os membros idosos da igreja a dar o exemplo para os santos mais jovens. Então os membros mais velhos tinham que dar, a sua conduta, a sua postura, tinha que dar exemplo para os mais jovens também. É o que acontece. Imagina, se o jovem não conseguir olhar para os mais velhos da nossa igreja, da nossa igreja que eu falo, não é da nossa igreja local onde nós congregamos, não, da nossa igreja na atualidade, e não conseguirem ver bons exemplos, como eles serão? Como eles ficarão? Como eles envelhecerão, né? Sem um conhecimento, sem um bom exemplo. E também Paulo pede a Tito, o apóstolo Paulo pede a Tito, que ensine os servos a se submeter a seu mestre, porque tem muitos servos naquele tempo, escravos, que por conhecer o evangelho se sentiam livres e eram livres. Mas eles acabavam confundindo, que achando que não tinham mais que obedecer seus mestres, seus senhores. E alguns ainda roubavam seus senhores, alguns ainda enganavam seus senhores. Aí Paulo falou, não, você é livre, você é escravo, mas você é livre. Mas você tem que honrar seus mestres, você tem que honrar seus senhores. Não é nisso, não. E trazendo para os nossos dias, temos patrões, nós somos empregados, as pessoas que trabalham. Nós somos subordinados à liderança, à ordem. Nós temos que ser fiéis aos nossos patrões, da mesma forma que nós somos fiéis ao Senhor. Não podemos fazer nada além disso, nada fora disso. Fidelidade, tem que ter fidelidade, honestidade, fazer a coisa certa. Não precisamos de fazer a coisa errada e não devemos fazer a coisa errada. Era a mesma coisa que Paulo advertia a Tito para poder pregar e ensinar a igreja. E que os discípulos deveriam viver preparados para a vinda do Senhor. É o que nós estamos ouvindo, prega-se muito sobre a volta de Jesus, né? Nós temos ouvido direto sobre a volta de Jesus, estamos preparados. Mas Jesus vai voltar quando? Semana que vem? Não sei, mas eu não sei. Se Jesus voltar hoje, eu tenho que estar preparado hoje. Eu tenho que me preparar todo o santo dia para a volta de Jesus. Eu não sei quando ele vai voltar. Ele falou que Jesus virá para buscar a sua igreja como ladrão à noite. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, ninguém sabe o momento, como vai acontecer. Mas eu tenho que estar preparado hoje. Nós temos, como igreja, temos que estar preparados como a parábola das 10 virgens, das prudentes, das 5 prudentes e 5 loucas. As prudentes estavam preparadas, tinham um azeite. Agora, e as loucas? Tinha azeite na lâmpada. E as loucas? Desperdiçaram azeite. Quando tiveram que sair para buscar, foram buscar. Quando voltaram, cadê? A porta estava fechada. Vocês ficaram do lado de fora. Nós temos que ser como as prudentes, não como as virgens loucas. Aí, Paulo também descreve que a redenção, a verdadeira redenção, vem através de Jesus Cristo. E Paulo ensina que os membros da igreja têm que ser bons cidadãos, fiéis seguidores de Jesus Cristo. Por meio do batismo, podemos receber a vida eterna pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, esses conselhos que Paulo deixou para a igreja, para Tito ensinar a igreja, eles são muito pertinentes aos nossos dias. Se vocês olharem o que aconteceu com a igreja de Corinto, com a igreja de Creta, ali todo o Mediterrâneo, vocês vão observar que é muito parecido com os conselhos que nós temos passado para a igreja nos dias de hoje. Os problemas que tinham lá não são diferentes dos problemas que nós temos hoje.
passaram-se tantos anos, é isso mesmo? Então, vocês como servos de Deus, nós como servos do Senhor, nós temos que manter o quê? Vamos manter o nosso olhar para o alto, o nosso olhar para Cristo, o nosso pensamento em Cristo. Vamos meditar na palavra do Senhor, ler a palavra do Senhor, praticar a palavra do Senhor, aplicar a palavra do Senhor, ensinar a palavra do Senhor, viver para o Senhor e fazer as boas obras. Fazer tudo, as boas obras. E fazer principalmente, não para que o homem veja você, não para que o homem te reconheça, mas para que Deus, ele veja e fique feliz com a tua conduta. Tá bom, meus irmãos? Aqui estou terminando esse livro e mais uma vez, como eu falei no início, agradecido ao Senhor pela vida de cada um de vocês. Continue, a próxima aula já está a caminho aí. Espero vê-los em breve. Espero ter bons resultados. E não esqueçam, estudem os questionários lá, façam aqueles exercícios que estão no final do livro, tá? Façam todos os exercícios, não deixem de fazer, estudem, que a prova já está chegando aí. E gostaria do fundo do meu coração que todos vocês, sem exceção, tirassem nota 10. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus, e até breve. Shalom Adonai.